Bom, pessoal, então continuando com as nossas aulas assíncronas, então vamos ver a nossa segunda aula que a gente já tinha visto durante o semestre, né? Então a gente vai dar continuidade aí a essa segunda aula, tá certo? Bem, então, recordando o conceito de sensor, que é muito importante, já que essa disciplina se chama Sensores Industriais. É muito importante que o aluno tenha plena consciência do que se trata, né? Do que se trata ser o sensor. Então, ele é empregado para designar dispositivos sensíveis a alguma forma de energia que pode ser luminosa, térmica ou cinética. Nós dissemos na aula passada, no vídeo passado, que ele é sensibilizado por um fenômeno físico ou químico. Então, essas formas de energia luminosa, térmica ou cinética, eles se enquadram justamente nessa definição. Então, esses fenômenos físicos ou químicos, eles podem ser de vários formatos. Ele pode ser luminoso, ele pode ser térmico, pode ser cinético, etc. Tá bom? Se lembre que cinético, quando a gente fala, a gente está falando de movimento, tá certo? Então, essa palavra cinética é ligado a movimento. Então, qual é o objetivo? É relacionar informações a respeito de uma grandeza que precisa ser medida. Quais são essas grandezas? Temperatura, pressão, velocidade, corrente, aceleração, posição, entre outras, tá bom? Então, veja bem, a gente tem que ver alguns conceitos básicos em relação aos sensores. Por exemplo, uma grande diferença que existe é entre os sensores analógicos e os sensores digitais. O que é que significa analógico? Ele significa dizer que o resultado do sensor é análogo ao da grandeza medida. Então, na verdade, o que é que significa ser análogo? Significa dizer que ele está de acordo com a grandeza medida, tá bem? Então vamos ver se a gente consegue aqui é, observar aqui uma explicação rápida aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É interessante, eu não estou conseguindo colocar aqui. Bom, mas então, vamos imaginar, então vou dizer em palavras, que eu não estou conseguindo colocar aqui um programa de desenho. Então vamos supor que um sensor esteja medindo a temperatura de 20 graus. E esse sensor então apresenta uma tensão, como resposta a esses 20 graus, ele apresenta uma tensão de 10 milivolts. Aí você imagine que essa temperatura, em vez de 20 graus, aumenta para 30. Então o sensor, em vez de 10 milivolts, ele iria colocar 15 milivolts. Então você está notando que a tensão que ele está fornecendo, na verdade, ele está progredindo de acordo com a temperatura progride. Então, se a temperatura aumentar, o valor que ele está mostrando vai também aumentar. Então, está havendo uma analogia entre o valor que o sensor está fornecendo e o valor da temperatura. Por isso que a gente chama de analógico. Se a temperatura aumentar para 40 graus, então o sensor vai emitir um sinal de 30 milivolts, vamos supor assim. Se a temperatura aumentar para 50, o sensor vai aumentar o sinal que fornece para 40 milivolts e assim sucessivamente. Vamos supor que a temperatura baixe para 30, então ele vai baixar também o valor que está fornecendo de tensão. Por isso que a gente diz que esse é um sensor analógico, tá bem? Bom, então, o que são sensores digitais? Os sensores digitais eles apresentam apenas dois valores no seu sinal de saída. Então, ele pode ser um zero ou um. Então, por exemplo, se eu tiver um sensor de presença, então esse sensor ele não está
sendo sensibilizado por nenhum corpo próximo a ele, então ele está dando um sinal de zero, que significa dizer que ele está com a tensão zero, sinal zero de tensão. Ele não está fornecendo nenhuma tensão porque não está na presença de um corpo que possa sensibilizá-lo. E aí, uma vez que esse corpo se aproxima, então ele vai sensibilizar o sensor e em vez de ele dizer algum valor, ele vai dizer um valor 5 volts, que é o sinal de saída dele. Então, ou é tudo ou é nada. Então você veja que um sensor digital ele apresenta ou um tudo ou um nada. Ou é zero ou então é um. Então são valores binários. É lógico que quando você colocar esse sensor em um circuito condicionador, ele pode ver a quantidade de vezes que ele está fornecendo os 5 volts e aí colocar isso numa escala. Então, quantas vezes ele forneceu 5 volts? 10 vezes. Então, ele pode apresentar 50 milivolts por conta disso. Quantas vezes ele apresentou 5 volts? Ele apresentou 30, então ele pode apresentar 30 milivolts. Então, dependendo do circuito que você acopla ao sensor, então ele vai poder mostrar um valor que ele representa aquela grandeza. Então, ele pode ter uma saída em forma de pulsos, como eu acabo de falar, ou 0 ou 1, ou então em códigos binários, que é justamente quando ele vê a quantidade de vezes que ele mostrou ser igual a 5 volts, e aí vai incrementando essa quantidade, tá? Somando, então ele pode ser, como vocês estão vendo aí nessa escadinha, um, um valor crescente, tá certo? Que é feito de escadas. Então ele sempre vai aumentando em degraus, tá bom? O que é o transdutor? O transdutor é a denominação que recebe um dispositivo completo que contém tanto o sensor, usado para transformar uma grandeza qualquer em outra, que pode ser utilizado nos dispositivos. Então, o transdutor, muitas vezes, ele é o dispositivo completo, em que você tem um circuito eletrônico lá dentro e tem um sensor também. Então, ele transforma uma grandeza física, que é temperatura, pressão, em um sinal de tensão ou corrente. Tá bom? Então, veja, por exemplo, um termopar, que a gente já falou em aula, ele é um dispositivo que ele vai fornecer tensão, dependendo da temperatura. Tá bom? Então, veja que é o seguinte, o que é que ele está fazendo? Ele está transformando a temperatura no valor de tensão. Tá bom? A mesma coisa pode acontecer com relação à pressão, mesmo exemplo. Então, se você pode ter um strain gauge, por exemplo, e aí ele vai fornecer um valor de resistência, aquele valor pode ser lido através de uma ponte Weirstone e fornecer um valor de tensão que é proporcional à pressão, tá bom? Então, agora só que por conta disso existe uma confusão muito grande. Às vezes as pessoas falam sensor e transdutor de modo indistinto. Às vezes chama de sensor, às vezes chama de transdutor. Mas é importante que a gente saiba que, na verdade, ele é assim, o sensor ele vai sentir a grandeza e o transdutor ele vai modificar aquela grandeza, temperatura, pressão ou velocidade, etc., em uma tensão elétrica. Bom, então, é, um dos circuitos que a gente, um dos circuitos que a gente tem no campo do sensoriamento industrial são os conversores analógico digital ou digital analógico.
Aí, então, você veja que ele tem aí o conversor analógico digital, que é, ele vai converter algo analógico em um sinal digital. E o DA, que é o digital analógico, ele converte ao contrário. Ele vai pegar um sinal digital e transformar em analógico, tá bom? Então, isso é um circuito que às vezes tem uma certa complexidade, dependendo do grau de precisão que você quer ter, você pode ter maior ou menor complexidade nesses conversores, analógico digital e digital analógico, tá bom? Bem, então, o transmissor. Então, aí outra parte importante do sensoriamento. A gente já falou do sensor que capta a grandeza física, o transdutor que fornece um sinal adequado, intenção ou corrente, e aí você tem depois um circuito que faz o tratamento desse sinal, que pode ser um conversor analógico digital ou digital analógico. E finalmente você tem aí um outro componente importante que é o transmissor. O transmissor ele prepara o sinal de saída de um transdutor para utilização à distância. Então, a gente agora está falando de lançar uma informação a uma certa distância, fazendo certas adequações ao sinal. É lógico que você vai ter que preparar o sinal para fazer esse tipo de coisa. Então, desses exemplos é o que ele chama de loop de 4 a 20 miliamperes. Então, o padrão de transmissão de sinais analógicos é a corrente mais utilizada na prática. Então, o sensor ele vai emitir uma corrente, ou é 4 miliamperes ou é 20 miliamperes. Se ele for 4 miliamperes, ele pode interpretar como zero, então não tem informação nenhuma. Se o receptor lá na frente perceber que é 20 miliamperes, aí ele vai interpretar aquela informação como sendo um valor, um binário. Então é uma codificação. A gente tem o 0 ou 1. O 0 significa 4 miliamperes e o 20 significa é, o valor binário 1, tá bom? Então ele vai interpretar, se chegar a 20 miliamperes, ele interpreta como 1, quer dizer, presença de algum corpo, vamos supor assim. E se ele for receber 4 miliamperes, ele vai interpretar como zero, por exemplo, a ausência de um corpo nas proximidades do sensor. Os padrões mais utilizados para a transmissão de sinais analógicos, aí se ele for em termos de corrente, ele é 4 a 20 miliamperes. Se ele for em termos de pressão, é 3 a 15 PSI. 0 a 20 miliamperes também pode acontecer e 0 a 10 volts. Então, ele pode transmitir tanto em tensão, quanto em corrente, quanto em pressão de ar comprimido. Tá certo? É, essa é a transmissão de sinais analógicos. Veja bem, o que a gente falou agora, transmissão em corrente, transmissão em tensão ou transmissão em pressão, tá? Em corrente ela pode ser 4 a 20 miliamperes, em tensão ele pode ser 0 ou 10 volts, em pressão ele pode ser um valor em psi, que eu disse lá aí que foi 20 PSI. Bom, mas então existe uma outra modalidade de transmissão que são a transmissão de sinais digitais. Ele não vai transmitir um valor analógico, ele vai transmitir um sinal digital. E aí é preciso ter o que se chama de protocolos. Protocolo é uma linguagem combinada entre o transmissor e o receptor. Então é preciso que o transmissor ele envie uma informação dentro de um código pré-determinado com o receptor. Então, porque é uma linguagem que ele tem que os dois entenderem. Então, não é possível eu falar em português a alguém que só sabe chinês e ele falar em chinês
para mim que só sei português. Então, é preciso ter um idioma comum para haver uma transmissão. Esse idioma comum se chama protocolo. Então, os protocolos, o nome conhecido da comunicação, desse protocolo de comunicação para redes industriais é o nome em inglês Field Bus. Quais são os protocolos mais utilizados? O protocolo tipo HART, como vocês estão vendo, ASI, atuador sensor interface, Field Bus Foundation e Profibus PA, tá? E os protocolos de comunicação aberto mais conhecido para o CLP, então vamos falar do CLP. O CLP, como vocês sabem, é um equipamento muito utilizado na indústria que na verdade é um computador dedicado a uma atividade dentro da indústria, que é um local que é muito cheio de interferências eletromagnéticas, etc. Então é preciso eles elaboraram um computador confinado numa caixa que lhe dá essa robustez para trabalhar no ambiente industrial. Então é chamado de CLP. Aí esses CLPs já têm uns padrões que são muito utilizados na transmissão. Então o CLP fica lá no local de atuação na fábrica, então está enviando uma comunicação para um determinado setor. Então essa comunicação ele tem alguns protocolos que são muito conhecidos, que é o Modbus, o Profibus DP, Fieldbus Foundation, o CAN, Longworks, Interbus S, Industrial Ethernet. Esse Industrial Ethernet aí, vocês sabem que a Ethernet é o padrão que a gente usa de comunicação na internet, na nossa casa, nas nossas empresas, etc. Então, eles criaram aqui a Ethernet industrial, Ethernet, que usa os endereçamentos IPs que a gente usa na rede da nossa casa. Só lembrando que quando você coloca um roteador, então aquele roteador ele vai se comunicar com os equipamentos da sua casa através de uma rede Wi-Fi. Então, cada ponto daquele que ele está se comunicando, ele atribui um endereço que é chamado endereço IP, Internet Protocol, né? Então aí no meu, por exemplo, no meu computador aqui que está ligado à rede da minha casa, então esse computador, a rede atribui um determinado IP a esse computador, tá bom? Para que possa se comunicar. Então, o computador do meu filho, que está em outro quarto, também vai receber um endereço IP também. Então, essa é a essência da comunicação da Ethernet. Então, o industrial Ethernet utiliza também essa tecnologia de endereçamento. E com isso são os protocolos. Agora, toda vez que existe uma rede de comunicação, aí a gente fala dos protocolos internos da rede, que é um conjunto de software que deve possuir aquele equipamento que está se comunicando na rede. E tem também o que se chama de camada física, que é a fiação, a placa, né, em que o conector é, vai, vai, vai fazer a conexão, né? Então, todo cabo tem um conector, e esse conector ele vai se encaixar no conector do equipamento. Então, tudo isso que a gente está falando agora são o que se chama de camada física, são camadas físicas, né, do, da transmissão. Então, essas camadas físicas também têm uma série
de valores tabelados, né? Então, ele vai definir a quantidade de cabos, ele vai definir como é feita a transmissão, a quantidade de bits, etc. Então, aí você tem o RS-232, que é mais antigo, a U-422 e finalmente o RS-485, que é o mais utilizado. Aqui tem os protocolos de comunicação proprietários. O que são comunicação proprietários? São protocolos que foram elaborados pelos fabricantes e são utilizados por eles na troca de informação entre os equipamentos, né, que eles fornecem. E aí é proprietário porque para você utilizar você tem que ter uma licença deles. Você não é aberto, não é o que eles chamam de código aberto. São protocolos de comunicação que são exclusivos e são patenteados pelas empresas. É o caso do Allen Bradley, Control Net, DH2, DH485, Remote I/O. Por exemplo, a Siemens criou o protocolo I/O Link específico para sensores e atuadores. Bom, a característica dos sensores, tipo de saída. Por exemplo, a gente viu, quando falou de sensores binários, que ele é um tipo de sensor que tem uma saída chamada discreta, saída discreta, que é discreta. É que ele só assume os valores 0 e 1, só é capaz de indicar se uma grandeza física atingir um valor pré-determinado. Observa aqui nesse gráfico, dá para entender direitinho. Enquanto essa saída não atingir um determinado valor, ele está fornecendo, ó, veja só, ele está tá entrando em contato com uma grandeza. Vamos supor que seja a temperatura. A temperatura ainda está baixa, então ele diz assim: você tem um valor aqui, ó, esse valor aqui. Então, enquanto ele não atingir, a temperatura não atingir esse valor, o sensor está indicando zero. Quando essa temperatura passa desse determinado valor que está tabelado, então o sensor sinaliza fornecendo uma saída 1. Então ele só fornece a saída 1 se a grandeza ela ultrapassar o valor da grandeza que está sendo medida, ultrapassar um determinado valor, tá? Então, durante todo esse tempo que vocês estão vendo aqui, a grandeza medida está acima desse valor. Então, é por isso que ele está fornecendo uma saída igual a 1. Em seguida, você pode notar que a partir desse momento, essa grandeza física, ela começa a ter um valor abaixo daquele valor tabelado. Então, aí a saída que o sensor está fornecendo seria zero. Então, nesse caso aqui, ele está fornecendo zero nesse intervalo, e aí um nesse outro intervalo e zero no restante do intervalo. Então, a gente está dizendo que esse aí é uma saída discreta, tá bom? Ele só fornece 0 ou 1. E aqui é uma saída analógica, então só reforçando o que a gente já tinha falado antes, né? Reforçando aquela ideia do analógico. Ela possui uma saída contínua que é quase uma réplica do sinal medido. Veja por isso o nome, analógico. Analógico é porque ele está replicando aquele sinal medido. À medida que a grandeza física, tá vendo? Ó, ela está tendo esse comportamento, a saída também está um comportamento similar, tá? É por isso que ele é analógico. Sensibilidade é a razão entre o sinal de saída e de entrada para um dado sensor ou transmissor. Então, o quanto você vai ter. A gente diz que um sensor é muito sensível quando uma pequena variação da grandeza que ele está medida, ele consegue mostrar essa pequena variação na saída, tá bom? Então é por isso que a gente diz que ele tem grande sensibilidade. Então, sensibilidade é sempre a razão entre o que ele está mostrando, o intervalo de saída e o intervalo de entrada. Saída seria o sinal de saída do sensor e entrada seria
a grandeza medida, tá bom? Um sensor muito sensível mostra uma variação na saída, mesmo para valores muito pequenos de variação no valor da grandeza. Bom, então a gente já viu o que é sensibilidade e vamos ver o que é exatidão. Ela expressa a concordância, a proximidade da concordância entre o valor tido como verdadeiro e o valor encontrado na medição. Então vamos supor que a temperatura dessa minha sala, onde eu estou aqui, na minha casa, vamos adotar que essa temperatura seja de 30 graus. Bom, tem 30 graus. Se eu trouxer um termômetro aqui para medir essa temperatura, o quanto ele se aproximar dos 30 graus está dizendo que ele está mais exato. Ele tem uma exatidão maior. Então, o grau de aproximação do, do que ele está medindo com relação ao valor verdadeiro vai dizer o quanto ele é exato, tá bom? Então, exatidão, ela expressa a concordância entre um valor tido como verdadeiro e valor encontrado na medição. Aí você diz, não, mas como é que eu vou saber o valor verdadeiro? Bom, então, existe determinados padrões para você dizer, você pega um determinado sensor e aí aquele sensor ele já foi muito bem calibrado e ele é tido como um sensor que indica aquela grandeza verdadeira. Então, todo o sensor que tenha que mede igual a esse sensor de referência, pode ser comparado à exatidão dele com relação a esse valor verdadeiro. Então, a gente admite que aquele sensor é verdadeiro, tá bom? É, Então, a exatidão então consiste no erro de medida realizado por um transdutor em relação a um medidor padrão. É a aptidão de um instrumento em dar respostas próximas a um valor verdadeiro. Agora, o que é precisão? Precisão é a característica relativa ao grau de repetibilidade ou repetitividade do valor medido. Então, quando ele é muito preciso, ele sempre vai medir aquele mesmo valor para aquela mesma circunstância, tá certo? Vamos supor que eu tenha na sala, vamos colocar nessa sala aqui, ele é 30 graus, a temperatura verdadeira é 30 graus. Aí então eu trago um sensor aqui e ele vai medir 27. Todo mundo está vendo que está errado, né? 27 não é igual a 30, que é o valor verdadeiro. Mas então eu tiro ele da sala, meia hora depois volto e trago novamente, ele mede 27 novamente. Ou 27,1, vamos supor. Tiro ele da sala, volto e ele vai medir 26,9. Veja que ele está medindo, apesar de errado, apesar de que ele não está mostrando os 30 graus, que é o valor verdadeiro, ele está mostrando sempre mais ou menos a mesma medida. Ele não está. Cada vez que eu trago, ele está medindo a mesma coisa. Errado, mas a mesma coisa. Então, ele é muito preciso. Ele tem uma precisão grande. Só não é exato. Então, ele não é exato, mas ele é preciso, tá bom? Vamos supor que eu pegue, vamos pegar outro exemplo. Vamos supor que um determinado sensor venha para essa mesma sala e meça 27. Levo ele de volta, daqui a pouco trago novamente para fazer a mesma medida. Ele já vai medir 24. Depois saio, volto para aí ele vai medir 30. Veja, ele não teve precisão. Num determinado momento ele mediu 24, outro momento mediu 27, outro momento mediu 24, então ele não é preciso, tá bem? Então não vamos confundir precisão com exatidão. Exatidão é quanto você vai se aproximar do valor verdadeiro. E precisão é o grau de repetição que ele tem em relação a um determinado valor que ele está medindo. Mesmo que ele meça errado, mas se ele sempre medir a mesma coisa, ele vai ser muito preciso.
tá bem? Linearidade. O conceito de linearidade aplica-se a sensores analógicos. Veja essas duas curvas que vocês estão vendo aí no slide. Uma é reta e a outra é curva. Então, essa aqui é reta, ela tem linearidade e essa não tem linearidade. Veja que à medida que a grandeza está aumentando em valor, o sinal emitido pelo sensor está aumentando de forma linear, tá vendo? Ó? Proporcional. E aqui a grandeza está aumentando e ele chega a um ponto que ele não está aumentando tanto quanto a grandeza. Então ele não é linear. Veja que então um, um sensor analógico que a gente vai querer que seja trabalhe direito, ele tem que ser o mais linear possível, tá certo? Alcance, que muitas vezes os técnicos chamam de range, é muito comum, então, o pessoal utilizar as palavras em inglês na área técnica. Então, eles, qual é o range disso aí? O range, que todo mundo fala, é o alcance para gente que fala português. Quem fala inglês fala range. Então é o alcance, é o quanto ele vai medir, até quanto ele vai medir. Então, por exemplo, um sensor de temperatura, existe sensor que só mede até 1000 graus, outro pode medir 4000 graus, outro pode medir 100 graus. Então, o alcance dele, o range, é o quanto, até onde ele pode ir. E estabilidade está relacionada com a flutuação da saída do sensor. Então, um sensor, vamos supor que eu traga o sensor para essa sala, como eu estava mostrando. Então, ele está medindo aqui 30 graus. Aí, com o tempo, ele, mesmo que a temperatura não varie de 30 graus, mas ele próprio pode perder, já mostrar 29, 28. Veja, ele não tem estabilidade, né? É preciso que o sensor tenha estabilidade. Ele mostra aquele valor e permaneça naquele valor, tá bom? Velocidade de resposta, ele se trata da velocidade com que uma medida fornecida pelo sensor alcança o valor real do processo. O que é que vai acontecer? Vamos supor que eu traga um medidor de temperatura aqui para essa sala. Como eu disse, vamos supor que a sala esteja com 30 graus. A temperatura aumenta por alguma razão para 32 graus. E aí o sensor lento, ele não vai dar a mesma resposta instantaneamente. Ele ainda vai permanecer mostrando uma resposta atrasada. Então ele não tem velocidade de resposta. Então você vê que um sensor tem uma grande velocidade quando ele responde rapidamente à mudança na grandeza medida, tá? Você tem que também valorizar outros aspectos do sensor, a facilidade de manutenção, o custo, a calibração, as dimensões, como é que ele está encapsulado, etc. Então, é, vamos falar um pouco dos instrumentos. Os instrumentos, eles são os indicadores de grandezas, né? Então, esses instrumentos, eles podem ser de painel, para ficar fixo num determinado painel. Por exemplo, você entra num determinado local, uma usina de geração de energia, você vai ver os voltímetros e os amperímetros lá fixados no painel. Então, para que você possa ter conhecimento dos valores de tensão e corrente que estão sendo gerados. Tá bom? Então isso é um instrumento de painel, aquele que está fixo no painel. Outro tipo é o de uso interno, de uso portátil, né? Então, tudo isso ele vai caracterizar o tipo de instrumento que você pode ter. Você pode levar, eu tenho um alicate amperímetro, levo para algum canto e faço a minha medição. Ele já não é de painel. Os instrumentos ainda podem ser medidores, que eles vão mostrar uma medida, eles podem ser indicadores, eles podem indicar apenas um determinado, em vez de mostrar um número, ele pode mostrar uma escala. Por exemplo, às vezes acontece numa determinada planta industrial,
os indicadores de pressão. Então ele vai subindo, ele está indicando o valor daquela pressão. Registradores é quando ele produz um registro, tá bom? Ele produz um registro que antigamente era muito utilizado os registros em papel. Então ele fazia já registrava no papel. E hoje não faz mais sentido isso. Então o pessoal coleta os dados que são medidos através de tensão ocorrente, né? Então ele vai coletar uma grande quantidade de valores que o sinal oferece, que o sensor oferece, em relação à medida que ele fez. E também tem os alarmes, né? Então ele pode alarmar, que é o caso, por exemplo, todo mundo conhece, o sensor nos edifícios, existem os sensores que eles vão, na presença de fumaça, ele vai produzir um alarme. É, quando você vai trabalhar com sensores, o técnico vai trabalhar, ele tem que. É importante que ele siga as normas. Então, essa norma aqui que eu estou apresentando, a NBR 8190, ela apresenta simbologia gráfica para representação dos instrumentos e funções na malha de controle e instrumentação. Então, os desenhos eles têm que ser padronizados. Então, essa norma aqui ele já vai mostrar a simbologia, o que é uma simbologia de um sensor de temperatura, de pressão, etc. Tá? Então, as regras básicas. Que regras básicas deve seguir? O nome do instrumento é formado pelo conjunto de letras que identifica funcionalmente. A primeira letra identifica a variável medida pelo instrumento. Por exemplo, amperímetro. Qual é a variável que ele mede? A corrente. A corrente é o A, ampere, né? A unidade de ampere. Então aí ele já pode colocar o A como um amperímetro. E as letras subsequentes descrevem as funcionalidades adicionais do instrumento. O número, ele identifica o instrumento na malha de controle. Todos os instrumentos estão na mesma malha devem apresentar o mesmo número. Então, se você tem uma malha aqui de controle, então tem vários amperímetros, então você tem um número que representa aquela malha, porque é uma indústria que tem várias malhas de controle. Uma malha de controle de temperatura, outra malha de controle de pressão, etc. Tá? E aí tem um número que identifica aquela malha. Por exemplo, vocês estão vendo aqui um registrador de temperatura. O que é que ele está fazendo? Ele está trabalhando com temperatura. Então a primeira letra é T, né? T de temperatura. Aqui tem o RC, são as letras subsequentes, e o número da malha, como vocês estão vendo aqui, ó. O número da malha é 2, ele está numa malha numerada como 2. E tem também um sufixo opcional que você vai fazer outras identificações. Então, falando também dos sensores de presença, eles são utilizados em aplicações tanto industriais quanto prediais. Então, o primeiro sensor de presença que a gente tem é o sensor tipo óptico. Eles são componentes eletrônicos de sinalização e comandos que executam detecção de qualquer material sem que haja contato mecânico entre eles. Você veja aí pelo, pelo desenhozinho aqui, que você tem um emissor aqui, certo? Ó, e um receptor, tá vendo? Ó? Então esse receptor ele está emitindo um sinal que vai sair para informar. Então esse emissor ele está emitindo pulsos, tá vendo? Ó? Ele está emitindo pulsos. Veja que se alguma coisa ficar no meio desse emissor e do receptor, esse emissor não vai mais receber esses pulsos emitidos pelo emissor.
Aí, nesse caso, o sinal de saída já vai mostrar que há algum corpo na proximidade, interrompendo esse fluxo de informação entre o emissor e o sensor. Veja aí uma parte do sensor óptico, ó. Ele precisa de um circuito para gerar os pulsos, o emissor que vai pegar aqueles pulsos e enviar pelo meio de transmissão, que é o ar, depois tem o receptor, que ele vai pegar esses pulsos, e vai ter um sistema de tratamento, tá vendo? Ó, de sinal até que fornecer um valor de saída. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa segunda aula. E na sequência a gente vai ver outras aulas, tá bem? Um abraço a todos.